Bentley Context Capture é um novo software da Bentley que foi agregado ao portfólio em 2015. Ele possui o objetivo de modelar infraestrutura em 3D a partir de fotos. Com a aquisição da Qt 3D, empresa originária da França, a Bentley trouxe ao seu portfólio uma solução que vai fazer a integração juntamente com as outras soluções para a infraestrutura, para levantamento de condições existentes para diversos tipos de estudo. O Context Capture já é um software bastante conhecido globalmente, amplamente usado no continente europeu, na Ásia e na Oceania desde 2011. E com a entrada no portfólio da Bentley, isso traz um aumento do horizonte da aplicação de um modelo gerado por fotos na parte de modelagem de infra, tanto para análise quanto para projetos. Então, dentro desse portfólio representado por essa imagem, que inclui toda uma infraestrutura de uma cidade, ou até mesmo na parte de offshore, na parte de saneamento, na parte de utilities, o Context Capture vai poder entrar em cada um desses nichos para fazer com que a aplicação de um modelo 3D seja amplamente utilizado, não só para levantamento de terrenos, mas também para a inclusão em projetos de engenharia. O Context Capture tem um algoritmo de modelagem em 3D que é muito avançado e possui uma precisão muito grande. Então, através de fotografias tiradas com qualidades boas, pode-se modelar elementos 3D em qualquer escala, desde elementos pequenos ou até para grandes empreendimentos ou até cidades, sempre mantendo um algoritmo que vai produzir um produto final com geometrias bem definidas e também com a textura de cor impecável. Então as fotos podem ser tiradas manualmente pelo técnico, pelo usuário, ou também pode ser fotografias onde a câmera esteja embarcada, por exemplo, num drone ou no helicóptero ou numa aeronave. Então, pensando ainda naquele portfólio, então aqui temos alguns exemplos de aplicação do Context Capture. Por exemplo, a integração em projetos de BIM. Então, juntamente com o Ecosym Building Designer, você pode utilizar o Context Capture para levantar as edificações e podendo, em cima desse produto final, que pode estar em 3D e já referenciado, efetuar projetos de expansão ou até mesmo de reestruturação do edifício. Um outro forte da Bentley é a parte de gestão de ativos. Então você pode agregar um modelo 3D, por exemplo, de uma subestação de energia elétrica, e você pode fazer a do elemento 3D através do uso do AssetWise, um software da Bentley para gestão de ativos, para controlar a performance de um ativo como um transformador, visualizando o elemento 3D quase tendo uma visão real. Então é praticamente uma visão real de cada ativo do seu empreendimento, se você for o seu proprietário, e você podendo clicar no elemento e tirar as informações com os softwares que estarão integrados juntamente com o Context Capture. E também temos a inclusão de utilizar o Context Capture para intuito de impressão 3D, já que ele exporta o produto final para diversos formatos que também são suportados por impressoras. Estou falando de nomes de softwares, então, por exemplo, na parte como eu disse anteriormente, de BIM, o Ecosym Building Designer faria a leitura do dado Context Capture nativamente, assim como a inclusão do AssetWise. Ou também o uso do LumenRT, um software bastante impressionante para renderizações e animações realísticas. Para mais informações sobre esses produtos, temos muitas informações no site da Bentley, www.bentley.com. Estou falando sobre a produção em si, com mais detalhes. Então, como, por exemplo, devem ser as fotos? Preciso ter uma câmera cara? Preciso ter grandes tecnologias? Não precisa. O primeiro ponto que as fotos devem ter é a qualidade. Então, ela precisa ter foco,
ela precisa ser nítida e precisa ter uma resolução razoável, como 10 megapixels. 10 megapixels é uma resolução que a maioria das câmeras comuns já possuem. Se você estiver modelando uma edificação, uma cidade igual a essa da foto, é importante ter embarcado na sua câmera um GPS acoplado, que também não é um equipamento muito caro, e também o apoio de marcos terrestres, que são levantamentos de campo. Isso, o GPS e os marcos terrestres, é o que vai dar a escala e o posicionamento geográfico do elemento final. Outro ponto importante, não dar zoom digital, ter uma iluminação boa. Os formatos da câmera são os formatos da imagem da câmera, né, são os mais comuns, como o JPEG, o TIFF, né? E muito importante que tenha em mãos os dados como o comprimento focal e o tamanho do sensor da câmera. Tais dados já ficam, para a maioria das câmeras convencionais, já ficam anexados ao metadado da imagem, que eu vou mostrar daqui a pouco. O que seria um metadado? Pensando no cobrimento das fotos, é importante que as fotos tenham uma sequência, pensando no caminhamento das fotos, por exemplo, embarcado num drone ou num helicóptero, ou até mesmo andando, que tem uma sobreposição, que a gente chama também de overlap, de por volta de 60%, 70% nas duas direções, a transversal e a longitudinal. A altura do voo ou a distância da câmera ao objeto é muito importante. Alguns drones e alguns aplicativos online já fazem o cálculo da altura, por exemplo, do voo em função da sua câmera. Então, quando você vai determinar a altura do voo, a distância, você precisa informar primeiro qual é a resolução desejada que você quer ter no produto final. Resolução seria um valor como tantos centímetros por pixel, que é uma variação entre 2 até 7 centímetros por pixel. Então, a partir desses dados e do comprimento focal da câmera e de sua resolução, acha-se facilmente a altura do voo, por exemplo. No mesmo conceito de sobreposição de imagens, nessas duas imagens temos um exemplo de como você deve fazer a abordagem para modelagem, por exemplo, de um edifício. Temos o certo e o errado na imagem direita, sempre pensando em pegar de diversos ângulos todos os recortes de uma fachada. E aqui temos um exemplo de uma imagem, no caso aqui, um JPEG, e se você, pelo próprio Windows, tirar as propriedades de uma imagem, você vai ver que de uma câmera convencional, o nome da câmera e os dados do comprimento já ficam anexados à imagem. Ao trazer uma imagem dessa, o Context Capture, com o seu banco de dados de mais de 2.000 câmeras, vai identificar o nome e vai extrair os dados do seu banco, do tamanho do sensor e do comprimento focal em função de cada imagem. Se você tiver uma câmera que não esteja identificada, o próprio software abre um contato por e-mail para, caso seja alguma câmera que não esteja no banco, a gente faça a atualização para que nas próximas versões já tenha a inclusão. E você pode também entrar manualmente, se você tiver o manual do equipamento e quiser entrar digitando os dados, também é possível. E a inclusão de pontos de controle ou pontos que você identifica no próprio site, no próprio local de modelagem, é muito importante para aumentar ainda mais a precisão do seu produto final. Então é muito importante que você faça levantamentos de vários pontos com bastante espaçamento entre eles, que abrangem toda a área, para identificar no próprio software, para assim aumentar a qualidade. Em caso que você tenha, por exemplo, um drone ou uma aeronave com, por exemplo, um RTK anexado, os pontos de controle em função da alta qualidade e precisão dos dados de coordenada podem ser descartados. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é o fluxo de trabalho de uma forma bem sucinta dentro do Context Capture. Ao instalar o Context Capture e abri-lo, você vai ter essa janela onde você pode
fazer a abertura de um projeto existente ou você pode criar um projeto novo. Ao criar um projeto novo, você pode fazer o nome dele, dar um nome a ele e identificar a pasta que você vai fazer, onde você vai guardar os arquivos, as produções e tudo mais. Esta aqui é a interface do Context Catcher, uma interface bem simples. Nota-se aqui na parte superior que você tem uma sequência de flechas em laranja, que é justamente a ordem de uso do software. Então, o primeiro passo é trazer as fotos, depois fazer a entrada das propriedades da câmera, normalmente esse passo 2 é automático, efetuar a aerotriangulação, que é a leitura das imagens, juntamente com os dados embutidos das fotos, e fazer a leitura dos pontos e do pareamento de pixels em comum para descobrir pelo algoritmo a geometria do produto final. E o último passo é você descrever quais são as características da sua reconstrução do 3D, como qual que é o sistema de coordenada geográfica que você está trabalhando, qual que é o produto final que você quer e qual que é a área que você quer produzir. Você pode produzir toda a área abrangida pela foto, ou uma porção, ou você pode fazer uma divisão em partes matriciais, onde você vai efetuar projeto pedaço por pedaço. E no final você vai startar a produção, onde você vai identificar qual que é o formato final de arquivo. Se você quer uma nuvem de pontos, ou se você quer um arquivo, um mesh 3D, ou se você quer uma ortofoto. Então vamos iniciar. Como é que eu faço a entrada de fotos? Clicando na aba Fotos, eu tenho a opção de tanto entrar com fotos como entrar com vídeos. Ele comporta vídeos, ele vai extrair automaticamente dos vídeos os frames para capturar as imagens ao longo do período do vídeo. No caso aqui eu vou trazer uma foto, então eu vou selecionar um diretório existente. E ele vai automaticamente trazer as fotos. Então aqui no caso eu tenho as fotos, elas foram divididas em 3 grupos, pois em cada um dos grupos as fotos foram tiradas de câmeras diferentes. Aqui no caso as minhas fotos, elas, por exemplo, se eu olhar aqui uma das fotos, eu posso verificar as propriedades da foto e eu vou ver que nesse caso não tem dados da câmera e nem dados de latitude, longitude e altitude. Então esse é um caso onde eu tenho que fazer primeiro a entrada manual dos dados de tamanho de sensor ou comprimento focal, e também eu posso fazer a importação da posição de cada foto caso essas posições estejam num arquivo externo. Então, através da importação de arquivo de texto, você pode fazer a importação dos dados de posicionamento de cada foto. Então, o arquivo de texto precisa ter o nome da imagem igual ao nome do arquivo e as colunas com os dados de latitude, longitude, altitude. E se tiver ainda mais dados como dados de posicionamento, rotação, que são alguns dados que alguns drones fornecem, melhor ainda. Então vou mostrar aqui um exemplo de uma porção de fotos que tenha a posição geográfica. Então nesse caso eu tenho aqui as imagens, ele já identificou o nome da câmera, nome tal que está embutido na imagem, no JPEG, e os dados de comprimento do sensório focal vem automaticamente do metadado da foto. Então, um exemplo de metadado seria um desse aqui. Isso aqui são as propriedades da foto. E eu vou verificar que eu tenho aqui latitude, longitude, altitude. E um pouco mais para cima aqui o nome
da câmera, o modelo da máquina e também os dados da foto como complemento focal. Ao trazer fotos já com as coordenadas, o software já faz a distribuição das fotos com uma prévia na aba 3D View. Então todos esses pontos laranjas é o posicionamento de cada foto. Então, após trazido as fotos, o passo seguinte seria a entrada de pontos de controle, se necessário. Então, quando você tem fotos tiradas com GPS acoplado de câmera, os GPS convencionais possuem uma precisão que não é muito boa. Então, o ponto de controle serve para aumentar ainda mais a precisão do seu produto final. Então, na aba Control Points, é possível editar os pontos de controle. Na janela dos pontos de controle, é onde você pode entrar de forma manual ou através de importação de arquivo de texto os marcos terrestres. Então eu tenho aqui, por exemplo, 4 marcos terrestres. Então você, de forma, qualquer interação do usuário aqui é botar o nome de cada marco e trazer os dados que são retirados do campo de latitude, longitude e altitude. Ao colocar um ponto desse, automaticamente o Context Catcher vai identificar quais são as fotos aonde esse marco terrestre está presente. A interação do usuário é verificar se a cruz que o software põe bate com a posição real. Se não for a posição real, é só clicar em cima e colocar, no caso aqui, a cruz vermelha próxima ao alvo que precisar. Então, no caso aqui, a posição está correta. Se não tiver, é só colocar a cruz vermelha segurando o Ctrl. Ao colocando o posicionamento das fotos, se tiver esse tipo de erro, onde você precisa colocar a cruz vermelha em cima, o software vai preencher essas colunas onde está em itálico, que são as informações onde ele vai buscar o reposicionamento e a correção da escala do produto final. Então a gente já está apto para fazer uma aerotriangulação simples. Então, por exemplo, o próximo passo seria fazer a aerotriangulação. Então aqui na esquerda, eu tenho aqui um exemplo de uma estrutura de projeto que já está finalizada. Então, por exemplo, quando eu tenho um projeto novo, voltando naquele arquivo, essa pastinha que está criada chama-se bloco. Então, quando você tem já a entrada de fotos e a entrada dos pontos de controle, você pode vir aqui no bloco, né? Você pode renomear, você pode chamar fotos tiradas pelo drone. Aí, para efetuar a triangulação, você pode ir na aba General e clicar em Submeter a aerotriangulação. Ou facilmente clicando com o botão da direita também e fazendo a aerotriangulação. A aerotriangulação é um processo que efetua um pouco de tempo, dependendo do tamanho, pode levar alguns minutos ou até horas. E após fazendo a aerotriangulação, você vai ter, ainda na aba, ainda dentro do bloco, na aba 3D View, você vai ter o resultado da aerotriangulação. Então você vai ter as imagens e você vai ter embaixo os pontos identificados, que são os pontos de nó efetuados pela aerotriangulação. Isso aqui ainda não é o produto final. Isso aqui é a primeira etapa de produção, que é a aerotriangulação. Então, ainda naquela setinha verde, a gente estaria aqui ainda no meio do caminho. Aí, o próximo passo de uma aerotriangulação é efetuar a reconstrução. Então, após feito ela, se você clicar de novo com o botão da direita em cima do bloco, você tem a opção de criar uma reconstrução. Então, para que serve a reconstrução? Na reconstrução, se você navegar pelas abas, primeiro você vai ter a aba Spatial Framework. Aqui você pode fazer, através dessa janelinha aqui na direita,
aquela visualização da aerotriangulação e você pode, através desse último botão, selecionar a área que você quer produzir. Então você pode fazer uma redução da área, movimentando esse quadrado amarelo. E aqui na direita, aqui na esquerda, no campo Mode, você pode fazer o tiling. Tiling seria a divisão em partes dessa área amarela. Então você pode fazer uma produção com uma matriz plana ou volumétrica, onde você vai ter também a divisão na altura. Então, para que serve essa divisão? Então, fazendo essa divisão em partes, você pode fazer uma produção cadenciada e você pode verificar o resultado parte por parte de uma forma mais rápida. E uma outra vantagem é utilizando a versão Center do Context Capture de você espalhar essa produção em vários computadores, fazendo uma produção em cluster. Então você pode falar, cada parte vai para o computador, só se você tiver 3 computadores, você vai ter o resultado 3 vezes mais rápido. Aqui em cima você escolhe o sistema de coordenadas que você vai utilizar na sua produção. Então aqui tem um banco bastante extenso, com coordenadas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, ou você pode fazer uma criação sua. Então você pode escolher um existente ou você pode criar o seu próprio sistema, selecionando o User Defined Systems. Na aba Reference 3D Model você tem a lista, se você estiver fazendo em partes, né, em tiles, você vai ter a lista dos tiles e a situação, se já está processado ou não, se você estiver fazendo um trabalho em vários computadores. Tá? Então, feito essas configurações, você vai no último passo, que é a produção. Então, com o botão da direita, você pode submeter uma nova produção. E é aqui que você vai escolher o produto final. Então, você pode dar um nome para o seu produto final. Na opção proposta, você vai falar o que você quer ter de produto final, que pode ser um mesh 3D, uma nuvem de pontos, ou uma ortofoto, ou elementos 3D para retoque final em softwares terceiros, ou você pode também fazer a parte de produção 3D não para publicar, mas só para fazer como referência dentro desse próprio ambiente do Context Capture, para você fazer a produção final depois. Então, esse aqui seria um pouco mais rápido. Então, por exemplo, selecionando o Mesh 3D, na opção Formatos e Opções, você vai ter aqui a lista de todos os formatos, que abrange o 3MX, que é um formato nativo da Bentley, o OBJ, que é um formato muito conhecido, o STL, que é para impressão 3D, o I3S, que é um formato, caso você utilize o ArcGIS Pro ou o ArcGIS Online para visualização em 3D ou exportação para o Google Earth ou para o SpecEye 3D. Então, diversos formatos. Se na opção anterior você muda para nuvem de ponto em 3D, a aba de formatos e opções vai ficar restringida a esse formato, que é o ponto LAS, que é um ponto de intercâmbio. A maioria dos softwares de leitura de dados de nuvem lê, e o formato POD, que é um formato da Bentley. E você vai especificar o sistema de referência espacial de saída. Então você pode fazer uma reprojeção, você pode falar, eu entrei com dados no sistema X e quero sair com uma reprojeção no sistema Y. Então você pode fazer essa mudança também. E você pode também falar quais são as partes que você quer produzir, se você tiver feito em partes, em tiles. Você pode selecionar do 3D, quais são os tiles que você quer fazer a seleção, né? Você pode selecionar. E o último passo seria dar o endereço do arquivo, da pasta do Windows onde ele vai produzir e submeter. Então, esse tempo de produção, ele também leva um pouco de tempo e seria um tempo maior
que é a aerotriangulação, para chegar num resultado como esse aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um tile do projeto em 3D. Então é um procedimento bem simples do Context Sketcher. Isso aqui é só um, um tutorial bem sucinto. O Context Sketcher possui diversas outras ferramentas para controle do seu projeto. E caso tenham dúvidas, temos também alguns materiais para os nossos usuários e também ficamos à disposição. Boa modelagem. Obrigado.